Bom, então aqui eu coloquei as cores, né, que eu falei pra vocês, só que eu botei bem pouquinho, ó. Por que que eu botei pouquinho? Porque elas vão secando e daí fica ruim, então é melhor colocar pouquinho e repondo depois, porque às vezes a gente nem usa toda, né, e daí vai fora o material. Porque elas secam rápido, essas tintas, né, porque elas são acrílicas, tá? E o que que eu ia falar pra vocês? Ah, que essa lixa que eu passei é pra lixa de madeira, tá? É 220 lixa de madeira. Bom, eu vou posicionar aqui pra ver se eu consigo pegar bem o ângulo. E vou começar a fazer essa folhinha aqui, tá? Vou pegar o pincel. Eu vou usar este pincel aqui que eu falei, né? Que é o número 2. E vou já começar. Primeira coisa que eu faço, então, eu molho o pincel, né? Na água. Aqui não vai dar pra mostrar, mas eu tô molhando o pincel na água e vou secar bem ele. É só para hidratar as cerdas, né? E daí eu vou pegar o verde, molho no verde. E vamos começar. Deixa eu ver se tá bem posicionado, tá? Eu pego lá na pontinha da folha e vou puxar lá para o centro. A gente não dá muitas pinceladas em cima da tinta. Ó, vou molhar de novo o pincel na tinta, né? Não na água. E vou puxar para bem lá para baixo, ó. Vou dar uma secadinha no pincel, um paninho aqui, ó. Ver se dá para vocês verem, ó. Tá? Eu vou molhar de novo na tinta e vou começar a fazer a folhinha. Aqui eu vou fazer essas folhinhas aqui, que são os modelos mais usados. Claro que essas folhas, elas podem ficarem menores, né? Se vocês vão fazer um risquinho menor, elas vão aparecer menor, mas a técnica é essa, ó. Vou puxar. Tá vendo que eu aperto bem o pincel e puxo. Pronto. Agora eu limpo, eu não molho o pincel, dou uma limpada no pano. E vou pegar, no papel, né? E vou pegar a tinta branca. Ó, a tinta branca eu vou fazer agora essa parte vai estar bem localizada. Aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Ó, eu vou lá na pontinha e eu lembro o risquinho, ó. Eu vou largando o pincel. Ó, aperto e puxo, tá? Vou soltando, ó. Aperto e puxo. Vou fazer mais um aqui que dá, ó. Aperto e puxo. Desse lado aqui, como eu fiz, como se tivesse mais claridade, esse lado eu posso deixar um pouquinho mais sujo o pincel de verde, pra ficar com menos luz, ó. Tá? Veja que o movimento é o mesmo, ó. Tá? Ó, é o mesmo movimento, ó. É o mesmo movimento, ó. Entendeu? Essa parte aqui eu fiz com liner, que na verdade é esse outro pincel que eu falei pra vocês, que a gente usa como se fosse caneta, né? Este aqui. Tá? Não sei se eu tá vendo este, ó. Então, vamos lá. Eu molhei as cerdas, né? Quando eu vou usar esse pincel, eu tenho que deixar a tinta mais aguada, pra ele correr melhor. Então, eu vou pegar o branco, né? Eu quero o branco. Eu até molhei um pouquinho no verde, pra ficar um verdinho, quase bem clarinho. Vamos ver, eu experimento aqui, ó. Eu vou botar aqui a bandejinha. Eu experimento aqui pra ver se tá bom, ó. Tá? Tá bem aguadinho. Então, eu vou lá fazer aquele contorninho ali, ó. Então, eu quase pego ele de pé e vou puxando até aqui, entendeu? Agora, eu vou fazer com ele também o cabinho, ó. Ficou verde escuro, a gente pode... Não limpa o pincel, não precisa molhar o pincel, vai lá no branco e puxa, tá vendo? Então, e tem a parte das nervurinhas, né? Então, vamos fazer as nervurinhas, ó. Puxa, puxa e puxa, entendeu? Agora, vamos fazer o outro lado.
molha o pincel lá na tinta, não precisa molhar na água, deu? Então, tá pronta a folhinha, tá? Então, essa folha, ela é bastante utilizada no Bauer. Essa aqui é a mais simplesinha, ela é mais... Agora eu vou limpar um pouco o pincel liner para não deixar secar as cerdas. E vou passar para essa aqui. Então, essa aqui, eu vou pegar a tinta verde. O pincel já estava úmido, eu nem limpei ele até porque eu sabia que eu ia usar de novo. Então, eu peguei de novo o pincel número 2 com cerdas redondas. E vamos lá. Como é que eu faço? Eu vou ter que cuidar para não tocar nisso aqui porque ela tá úmida. Então, eu vou levantar um pouquinho só, mas não precisa, tá? Ó, eu vou puxar, tá? Ali eu acho que a tinta tá... Porque o importante também, outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, quando for fazer pra lixar assim, a peça, deixa bem lisinha, porque daí fica mais fácil de fazer a pintura, tá? Isso é bem importante até. Esse aqui não tá tão lixado, até porque esse MDF aqui, ele não é tão bom, né? Porque tem uns que são melhores. Então, ó, deu? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco, primeiro eu vou dar uma limpadinha de novo aqui, porque tem bastante tinta, ó, tá? E nem vou molhar, nem vou limpar as cerdas, eu vou direto no branco e vou fazer a luz, né? Porque a luz, o Bauer, ele trabalha com luz, ó. Aperta bem e vai soltando o pincel pra ir ficando fininho, entendeu? Ali até não ficou tanto, ó, porque eu acho que tá mais rugoso essa peça. Pronto. A mesma coisa, vai usar o liner para fazer aquelas galinhas, as nervurinhas. Eu pego daqui, né, da bandejinha, vou testar. Tem que estar bem úmido ali. E vou fazer a gavinha aqui redondinha. Não ficou muito bom fazer de novo, ó. Entendeu? Daí pega, molha o pincel e faz as gavinhas. Agora ali embaixo vamos fazer o cabinho. Tá dando pra enxergar? Eu acho que tá dando pra enxergar bem. Deu essa? Essa aqui é a mesma, né? Só que essa aqui eu usei um pouquinho de amarelo junto, pra ficar mais outono a folhinha. Então, vamos lá. Vamos fazer essa aqui agora. Eu vou pegar e vou molhar. Ó, o pincel tá sujo, eu nem vou limpar. Vou pegar o verde escuro e bem pouquinho amarelo. Vamos fazer ela. Um pouquinho mais de amarelo. E vamos cobrir toda a folhinha. Esse lado aqui não precisa ficar tão amarelo, ó, tá? É até bonito que fique meio... uma parte mais escura que a outra, né? Porque é luz e sombra. Entendeu? Agora eu vou limpar o pincel. Vamos, então, fazer o branco, ó, aqui, que é a luz, né? Tem que cuidar pra não bater ali, ó. Aperta e vai soltando. Tá bom? Depois pega o pincel de novo, né? O liner. Molha ali na tinta mais clarinha. Deixa bem líquida essa tinta, porque senão não vai ficar legal a nervura. E vamos fazer a nervurinha. Tá vendo? Vamos fazer também assim. E o cabinho. Entendeu? Ficou legal? E é isso. Então, essas 3 folhinhas. Essas folhinhas, elas podem ser bem menores, né? Eu tô mostrando grande pra vocês verem como é que a gente faz o movimento pra pintura, né? Esta aqui é um pouquinho diferente, né? Das outras, que também é bastante usada. Então, eu pego o pincel 2, pode ser até o pincel um pouquinho mais largo, mas eu vou pegar o pincel 2, vou molhar bem ele aqui na tinta. Tá dando pra ver? Molhando na tinta. E vou fazer aqui, ó,
é só uma pincelada, bota bem apertadinho e vai puxando. Aperta bem e vai puxando e soltando. Ah, eu quero que fique matizado com branco, então já vou botar e ó, aperta e puxa. Ali ficou muita tinta. Vamos tirar um pouco no papel e vamos fazer de novo essa daqui, ó. Viu? Quero uma mais escurinha, então bota mais verde. Ah, quero mais escurinha para ficar mais embaixo, não tem tanta luz. Então bota mais verde, você vai dar uma ajeitada nela. Deu. E é isso. Aqui você quer botar uma luz, tá? Ó. Pronto. Essa aqui é a folha da margarida. Deixa eu ver se tá bem colocado esse, né, ó. Tá. A folha da margarida também, né? Ela é um pouco mais clara, assim. Então, eu já vou misturar aqui. E vamos fazer a flor da margarida. A gente não molha mais na água, não sei se vocês perceberam o pincel. E puxa. Aqui eu vou botar mais escurinho um pouquinho, porque ela tá mais abaixo, né? Então, tem menos luz, ó. É uma pincelada inteira, né? Depois, nessa parte aqui, eu vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Viu? E aqui também eu vou deixar com a cor que tava. Molhei o pincel na tinta e puxo. Viu? Agora eu vou fazer a luz. Eu vou primeiro limpar o pincel, porque tá meio muito cheio, carregado, né? E agora eu vou molhar no branco. E vamos lá, ó. Lá na pontinha aí. Aqui também. Na pontinha aí. E aqui também. Aqui até vou botar um pouquinho mais escurinho, porque não tem tanta luz aqui. Entendeu? Aqui também é outro tipo de folhinha que é parecida com esta, né? Então, vamos lá. Ó. E aqui a outra. Pronto. O cabinho da florzinha. Vamos fazer o cabinho da florzinha. Onde que eu botei meu pincel? Aqui, achei. Às vezes eu me perco. Vamos lá, então, fazer o cabinho. Aqui. Pronto. Tá bom? E é isso. Então, as folhas. Tem mais folhas? Tem mais folhas, né? Tem as vírgulas que tu pode usar como um artifício a mais. Numa pintura, por exemplo, faz assim, né? Assim, ó. As vírgulas são assim. Quer pintar mais claro um pouquinho? Ó, aperta e puxa. Também é uma folhinha, né? E é isso. Ah, eu vou fazer essa margarida. Não sei se não vai ficar muito longo a filmagem, mas eu vou tentar fazer a margarida. Vamos ver se vai dar tempo. Bom, a margarida, então, eu vou usar o branco básico, né? Daí tem que limpar bem o pincel para não ficar verde, né? Limpei ali na água, agora sim eu limpei, seco bem esse pincel. Vamos lá no branco. Ó, aperta e puxa pro centro. Aperta e puxa pro centro. A margarida, até é bom fazer até sem o risco, né? A gente sabe que a margarida, ela tem as folhinhas que vai pro centro, ó. Então, vai lá, aperta e puxa. Aperta bem pra encher a pétala e puxa.
vai soltando até o miolo. Aqui também. Vou dar uma viradinha aqui, porque fica mais fácil para fazer a peça. De vez que eu tô olhando para ver se vocês estão enxergando bem aí. Aqui. Eu encostei numa coisa. Você vê que tem um movimento nas pétalas, né? Eu tô virando porque tá muito úmido, eu não tô querendo encostar nas outras. Sempre assim, então, lá na ponta vai apertar bem, depois solta. Na ponta aperta e solta. Ó, aperta e solta, né? E eu sempre molho lá e vou, carrego o pincel e venho. Ó, carrego o pincel e venho. Entendeu? E agora fazer o miolinho. Limpei bem o pincel ali, que eu quero o amarelo. Vou botar o amarelo aqui no meio. Às vezes, quando tu faz o primeiro miolinho assim, às vezes ele não cobre bem. E daí tem que deixar dar uma secadinha pra depois fazer de novo, tá? Esse miolinho vai ficar maior que o outro. Mas isso é porque eu não puxei bem pro centro as pétalas, né? Que é maior o miolinho, tem que deixar mais aberto ali mesmo. Tem uma pétala aqui que eu vou dar uma ajeitadinha, que eu achei que ela podia ser mais larguinha que essa aqui, ó. Entendeu? Tá vendo que ficou meio assim por causa da tinta? Então, a gente deixa secar um pouquinho e depois bota mais um pouco. Daí vai ficar tudo ok. E no meio aqui eu botei um pouquinho de marrom, né? Porque a margarida, ela tem uma coisinha marrom, né? Entendeu? E é isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. E quem quiser praticar, né? Agora já dá pra praticar em casa mesmo, tendo material. Tá bom? E é isso que eu reservei pra hoje. Outro dia eu vou fazer as rosinhas, que eu não fiz ainda. E outros detalhes, pra não ficar muito longo pra vocês, tá? Mas eu acho importante... Ah, ali eu acabei esquecendo de botar o cabinho. Deixa eu botar o cabinho ali naquela ali. Que ficou faltando um cabinho. Deixa eu ver aqui. Nessa aqui tem um cabinho no meio, ó. Tô usando liner de novo, ó. Entendeu? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tchau.